Gostaria de comentar com os irmãos a seguinte frase sobre os nossos lares. Nós podemos dizer que o conforto de um lar, dificilmente ele vai ser substituído quando este lar ele está repleto de paz e de harmonia. Se você vive em uma casa tranquila, um local tranquilo de paz, dificilmente você vai encontrar um lugar onde você se sinta tão bem, que você se sinta tão acolhido, que você se sinta tão à vontade quanto na sua própria casa. Muitas vezes você sai de casa, você sabe que você quer voltar logo para aquele lugar onde você se sente tão bem. Como é difícil nós nos depararmos com as cenas que vimos alguns anos atrás, de milhares de pessoas que precisaram sair de suas casas. A Agência da ONU para os Refugiados, ela informou que no ano de 2019, mais de 70 milhões de pessoas precisaram sair de suas casas, sair do seu conforto, sair daquele refúgio onde eles estavam, pelo perigo que estavam correndo. Essas milhões de pessoas saíram em busca de um lugar para elas poderem chamar de lar, para elas poderem sentir a paz e a harmonia que elas então tinham quando estavam dentro de suas casas. Quando você pensa numa situação como essa, você que já saiu de casa, já ficou um tempo fora de casa e ficou com esse desejo de voltar, você pode imaginar o que essas pessoas passaram. Mas imagine que isso é um pouco mais grave, porque era um cenário de guerra, então há sofrimento, há tristeza na vida dessas pessoas, que elas não optaram por isso de maneira tranquila, elas foram forçadas a sair dos seus lares, a sair daquele local em busca de um refúgio. E nós vemos que muitas pessoas hoje estão nesta mesma maneira, saindo da sua zona de conforto, elas estão desesperadas em busca de refúgio, em busca de uma solução para os seus problemas, por causa das angústias, dos temores que este mundo está trazendo sobre as suas vidas e sobre o seu coração. Muitos estão dando um grito desesperado em busca de socorro, que eles precisam de uma resposta, eles precisam de um caminho. Quando nós olhamos a informação desta agência da ONU para refugiados, eles falam de 70 milhões de pessoas que saíram de suas casas por conta das guerras e procuram um refúgio. E procuram um lugar para estar. Mas será que são apenas eles que precisam disso? Ou todos nós podemos nos encaixar nessa situação e carecemos também de um lugar para dizer que estamos em paz e estamos vivendo em harmonia? Se olharmos para dentro do nosso coração e encontrarmos quantos medos nós temos, quantas angústias nós sofremos, quantos temores, nós podemos chegar muito próximo do que esses refugiados viveram, a tristeza, o sofrimento, a ansiedade que eles passaram. Porém, nós vemos que em meio às angústias e dores, Deus fez brotar a esperança. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo de número 11. Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Livro de Isaías, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos.
mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua bondade, de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor neste instante, diante da Tua palavra que mais uma vez foi lida nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. Que o Senhor abra os nossos corações para podermos receber a Tua palavra. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, aplique ela em nossos corações. Nós dependemos de Ti, Senhor. Se não for o Senhor falar conosco, a Deus, nós sabemos que jamais seremos capazes de entender as verdades espirituais que a Tua palavra nos traz. Eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor conceda vida, que o Senhor conceda transformação, quebrantamento, ó Pai, em cada um de nós nesta noite. Desperta-nos, ó Pai, para nós podermos entender a Tua palavra e viver de maneira que o Senhor venha a ser honrado todos os dias de nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e desde já nos agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, quando você faz a leitura do livro de Isaías, você pode observar então que este livro mostra diferentes momentos da história de Israel. Você pode observar então que este povo, ele passa pelo anseio de então encontrar um refúgio, deles serem então levados ao momento de paz, a voltarem a ter a tranquilidade e a harmonia que eles sempre tiveram. Porque a opressão passou a morar em seus corações, em suas vidas, pela circunstância que o Senhor havia os permitido então chegar. Quando você observa os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, você pode então ver Israel respondendo ao chamado de Deus. Israel respondeu ao chamado de Deus da seguinte forma, é dito através do profeta: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor. Este povo que foi separado de todos os outros povos da terra para ser o povo escolhido por Deus, eles então, como a própria palavra nos diz nesse tempo, abandonaram o Senhor. Através das palavras do profeta Isaías, eles são chamados de uvas azedas que brotaram de uma vinha má, a videira má, porque eles abandonaram o caminho que eles deveriam seguir conforme o Senhor os instruiu. Eles são descritos como um povo rebelde, um povo que abandonou completamente a lealdade ao Senhor e passaram a viver na injustiça, passaram a ser oprimidos e a oprimir aqueles então que passavam mais necessidades. O profeta Isaías, ele foi levantado neste contexto, neste tempo de Israel, para então falar a este povo sobre essas verdades que eles precisavam entender, que estavam praticando, porque eles precisavam retornar para o Senhor.
Porém, Isaías pregou com a certeza de que este povo não o ouviria. Isaías capítulo de número 29, versículos 3 e 6 diz o seguinte: acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Do Senhor dos exércitos veio o castigo com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Isaías então profere essas palavras de justiça de Deus que virão sobre este povo, pois existem vários momentos na história do povo de Israel ao longo do livro de Isaías. Quando você chega no capítulo de número 30, o Senhor diz, através do profeta, o Senhor o quebrará. Capítulo 30, versículo 14, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. A infidelidade desse povo trouxe sobre eles o juízo de Deus. Deus pesou a mão sobre Israel, permitindo então que os assírios tomassem a capital Samaria e levassem então cativo a Israel junto deles, o reino do norte após a divisão. O Senhor também permitiu que no reinado de Ezequias em Jerusalém, o rei Nabucodonosor levasse então Judá, o reino do sul, cativo para a Babilônia. E nós encontramos então este povo em meio a um povo estranho, em meio à idolatria dos babilônios, dos assírios, onde existe injustiça, onde eles estão vivendo a opressão. Neste cenário de intensa dificuldade, Deus fez brotar a esperança. E esta é a maior história já contada em todos os tempos. História essa que nós vamos falar, então, trazendo maior ênfase ao longo dos domingos deste último mês do ano. Quando você observa o primeiro versículo do capítulo 11, ele diz para nós: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Observe então esse cenário que Israel está vivendo de opressão e de injustiça em meio aos seus inimigos, em meio a terras estranhas, e o Senhor então traz uma promessa. A promessa para este povo é de restauração. A promessa é de que teria um momento de renovo para eles, que teria então um momento de esperança. A promessa de restauração para Israel neste momento é de um novo reino espiritual. Por isso você encontra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, a palavra então dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque esta promessa que o Senhor traz ainda com Isaías, ela vai então se cumprir séculos à frente. A restauração, ela não seria somente para aquele momento de libertação que eles precisavam, mas era também de um reino espiritual que viria sobre todo Israel. Mas veja que interessante como este povo está vivendo, que o texto está trazendo para nós, mostrando a fragilidade deles, porque neste momento o que está sobrando deste povo está descrito aqui apenas como um tronco. Nós não estamos vendo a imagem de uma árvore frondosa, uma árvore bela, saudável, que está dando frutos. Você está vendo apenas uma parte desta árvore, onde você só encontra o tronco, onde ele está aqui retratando como o tronco de Jessé. Tronco de Jessé, de onde brotou então toda a linhagem de Davi. Esta árvore frondosa, ela foi podada, ela foi cortada,
e recebeu por conta disso o juízo divino. Porém, apesar dessas podas, deste juízo de Deus, a palavra nos mostra que esta árvore, que este povo permanece vivo. E é desse simples tronco, ou seja, da descendência destes que permaneceram fiéis ao Senhor, que Deus fez brotar a esperança, um rebento, um novo broto, que traria então a renovação a todos os povos. Onde está? Onde está este renovo para o grito desesperado de Israel? Onde está esse renovo para o grito desesperado daqueles que no nosso tempo estão angustiados, estão temerosos pelas opressões que esta sociedade, esse tempo estão trazendo? O renovo está em um menino. Aquele que era então promessa no tempo de Isaías, para o Antigo Testamento, para todos aqueles profetas que trouxeram a mensagem ao povo de Deus. Porém, para nós, este menino, que agora já veio ao mundo, promessa esta que já se cumpriu nos nossos tempos. Menino este que nasce da Virgem em Belém, tornando-se o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Emanuel. Jesus traz a esperança quando ela parece perdida em meio a todas as nossas angústias, em meio a todas as dificuldades que nós temos, em meio aos escombros da sua vida. É a este menino que você deve buscar. É Ele quem veio instaurar este novo reino espiritual. Ele é, portanto, este renovo para este povo que estava vivendo na injustiça e na opressão. Jesus traz a nós um novo reino. Algo tão valioso, como o presbítero Alex comentou aqui no início de 2 textos, tão valioso este reino que o Senhor Jesus traz para nós, que aquele homem vende tudo aquilo que ele tinha, para que ele pudesse comprar um campo onde estava aquele tesouro. Ele é capaz de abrir mão de tudo, para então adquirir este precioso tesouro que o Senhor então tem para nos fornecer. Tão valioso que levou aquele comerciante a vender tudo o que ele tinha para comprar uma pérola de grande valor. Tamanha a importância que a palavra do Senhor nos mostra, que é participar deste novo reino, desta história, dessas grandes coisas que o Senhor não somente fará, mas que já está fazendo no nosso meio, pelo Evangelho, pelo nome do Senhor Jesus, que está sendo anunciado para todas as nações. João capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este novo reino, onde está a esperança para todos os povos, desta maior história já contada em todos os tempos, ele só pode ser observado por aqueles que nascem de novo. E este nascimento não é um nascimento físico, como era a discussão de Nicodemos naquele instante, mas é um nascimento espiritual. É pela fé que este nascimento, então, ele acontece. Todo aquele que crê se torna, então, filho de Deus. Todo aquele que passa a acreditar, aquele que confia no nome do Senhor Jesus para ser seu Salvador, este, então, passa a viver neste novo reino. O novo reino que hoje para nós é parcial, porque nós somos ainda pecadores, apesar de servirmos a Jesus,
Apesar de fazermos parte da igreja, nós somos falhos e lutamos contra essas falhas constantemente, e por isso falamos que este reino ele é parcial. Nós falamos que estamos vivendo o já, mas o ainda não, porque isso ainda não está completo em nós, mas estará completo quando o Senhor Jesus voltar para nos conduzir para toda a eternidade. Este é um reino que o mundo não conhece. Este novo reino que vai se instaurar de maneira plena, o mundo jamais conheceu. Este reino espiritual que só se pode discernir aqueles que são espirituais, aqueles que possuem fé, aqueles que possuem o Espírito de Deus, esses podem entender o que é esta nova vida, esta transformação que o poder do Evangelho faz dentro de nós. Um novo reino que soluciona o maior dos seus problemas. Quantos de nós não queremos que o maior de nossos problemas seja solucionado? O maior dos nossos problemas, como foi dito, não é o nosso emprego, não é a nossa saúde. O maior dos nossos problemas se chama pecado. E este problema foi solucionado através deste rebento, deste renovo que brotou do tronco de Jessé. Através deste menino, ele trouxe para nós um reino onde a esperança nos faz passar pelas lutas diárias que todos nós temos, mas que nos faz passar olhando firmemente para a nossa eternidade, a nossa esperança maior, prometida por um Deus que não é como nós, que não é como um homem que é capaz de falhar, que é capaz de mentir, mas um Deus que é perfeito em santidade e por isso a sua fidelidade jamais será rompida. Um Deus que cumpriu, que prometeu e irá então cumprir. Deus faz brotar a esperança através de um novo reino espiritual. Essa esperança, então, dita por Isaías, veio aos israelitas, inicialmente de forma até física, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, através do imperador Ciro. Isaías, então, quando você chega no capítulo 45, ele chama este homem que era um pagão, que foi usado por Deus para libertar o seu povo, de ungido do Senhor. Porém, este ungido do Senhor, que é Ciro, não se compara com o ungido do Senhor, dito no Novo Testamento, ou seja, aquilo que Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado, fez para então cumprir a sua missão. Porque Deus faz brotar a esperança através de um novo reino espiritual, por causa do seu governo perfeito. O nosso Senhor Jesus, então, ele trouxe um reino no qual ele governará com a plenitude de todas as suas virtudes. E os versículos seguintes, eles começam a trazer para nós detalhes de como então será este governo na sua plenitude. Versículo de número 2 fala para nós que este rei, ele é um rei sábio, um rei temente e um rei poderoso, alguém em quem o Espírito do Senhor repousa, e por isso ele tem a capacidade de ser guiado de maneira plena e de maneira perfeita, porque neste rei não há falhas. Alguma vez você já viu algum rei, algum governo, algum governante que fez algo que não tivesse qualquer tipo de falha ou qualquer tipo de erro? Um reinado como este que nós estamos vendo a palavra nos mostrar, pode ser comparado com o reinado, com o governo de qual autoridade humana que veio sobre a terra. Perfeito em santidade, sábio, temente, que é guiado de maneira perfeita pelo Senhor.
Isso não é possível, porque nenhum rei ou governante se compara a este ungido do Senhor, a este Deus perfeito que se encarnou em forma humana para cumprir a sua missão, nos livrando do maior dos nossos problemas. Versículo de número 3, ele diz, portanto, que este poder e sabedoria que Jesus então possui, o fazem governar de maneira justa. O texto diz, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Onde você encontra um reinado com justiça, onde é justo para com todos, nós vemos desigualdade, e não justiça para todas as pessoas. Este reinado que está sendo mostrado aqui, que nós podemos viver de maneira parcial hoje, mas que viveremos de maneira plena pelo reinado de Cristo, ele virá então com toda a sua justiça para sempre, um rei sábio, justo, manso. Algo que nós dificilmente encontramos hoje, porque é muito fácil você encontrar pessoas que até aparentam ser boas, aparentam ser misericordiosas, aparentam ter conhecimento para assumir um cargo de autoridade, para serem então governantes, porém é muito fácil para o ser humano, que é pecador, que o seu coração, de onde brotam os maus desígnios, o seu coração deseja o poder, e muitos desses, quando recebem o poder, deixam sair de dentro deles, deixam-os dominar todo o seu egoísmo, e eles começam a direcionar pelo seu próprio prazer, pelos seus próprios pensamentos, pelo que os seus olhos acham, pelo que sua mente acha. E aí quando você encontra o pecado no meio das ações do ser humano, trazendo a injustiça, a opressão, a desigualdade no meio de pessoas. Quantas pessoas você já ouviu falar por aí, que elas olham para os governantes, olham para os homens e confiam neles cegamente? Já viu isso acontecer em algum lugar? Imagina se isso aconteceria dentro da igreja? Jamais. Pessoas que olham para os seus governantes e acham que os governantes vão salvar todos nós de todos os problemas, como se eles fossem perfeitos, como se eles fossem completamente justos, como se eles pudessem governar em plena santidade, como se eles não tivessem pecado algum. Quando nós estamos falando de homens, pessoas, seres humanos, Romanos capítulo 3 diz para nós, quem são eles? Não há um justo sequer diante de Deus. Todos são pecadores. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Aquele então que diz que não tem pecado, ele está mentindo. Não existe um governante que foi colocado, apesar de que com a autoridade dada por Deus, não existe um que seja perfeito. E não são neles que nós devemos depositar toda a nossa confiança, porque não são eles que vão trazer a restauração para o pior dos nossos problemas. Versículo de número 4 traz para nós que este reino onde a justiça estará em favor dos humildes e mansos, mas é um reino que trará, portanto, a vara contra os perversos. Isso é justiça. Para aqueles que vivem de maneira piedosa, correta, justa, eles serão tratados conforme a maneira como eles vivem, com equidade. Mas aqueles, então, como o texto nos diz, aqueles que não fazem desta forma, ele ferirá, apenas com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, os matará.
serão destruídos. Pessoas que têm muito poder, pessoas que gostam de oprimir as outras, que impor injustiça sobre as outras, e que não temem ao Senhor, que não reconhecem os seus erros, a estes, a palavra do Senhor diz que quando este reino se instaurar por completo, estas pessoas serão destruídos apenas pelo sopro dos lábios deste rei, deste menino, o maravilhoso conselheiro. O rebento do tronco de Jessé, ele veio a este mundo. Para o tempo de Isaías e para Israel, era uma promessa que se cumpre de maneira parcial após 70 anos de cativeiro, mas que se cumpre então no nascimento daquele bebê que veio por meio da Virgem em Belém. O rebento do tronco de Jessé, ele veio ao mundo para trazer salvação. Salvação do maior dos problemas que nós temos, o nosso pecado. Problema que ninguém mais pode resolver por você. E que quando você se depara com ele, você percebe neste momento que você necessita de um refúgio maior, que homem nenhum pode dar para você. Porque homem nenhum pode solucionar este problema do seu coração. Porém, aquele que não crê nessas palavras de Deus, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 3, diz que ele já está julgado, porque rejeitou o Filho de Deus, porque preferiram permanecer nas trevas onde estão, porque amam mais as trevas do pecado do que a própria luz do Senhor Jesus, e assim o rejeitam. A minha pergunta para você hoje, que está em meio às angústias deste mundo, e que se deparou com o que está acontecendo dentro do seu coração, identificando o quanto você é falho por causa do pecado, porque é isso que a palavra nos diz, qual caminho você está trilhando? O que você está buscando para você hoje? Por isso eu digo que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, mas grandes coisas o Senhor já está fazendo hoje, porque Ele trouxe você aqui para fazer esta reflexão. Porque todos nós desejamos refúgio para colocar fim à ansiedade da nossa alma, ao desespero, ao grito de desespero que brota do nosso interior, o grito de pecadores que precisam de um Salvador, porque senão estão condenados para viver longe de Deus para todo sempre. Mas glórias sejam dadas ao Senhor, porque Ele fez brotar a esperança, através de um reino, um novo reino espiritual, por causa de um governo perfeito que este rei vem trazer para nós. Os versículos de número 6 até o versículo de número 9, é muito interessante de nós observarmos a imagem que o profeta Isaías é levado por Deus a construir para nós. Ele está falando aqui de um tempo onde não existirá mais hostilidade alguma. Ele vem trazer aqui a imagem de animais que são predadores e que ele coloca então no mesmo patamar de que eles viverão então em paz com aqueles que são suas presas. Mas isso está representando este novo reino, o reino deste rebento de Jessé. Ou seja, eles representam a paz que existirá quando este reino estiver pleno sobre as nossas vidas. Esta é a esperança que este menino veio trazer para nós. Esta é a esperança da maior história que já foi contada em todos os tempos. História tão importante que ela foi capaz de dividir a própria história da humanidade em antes da sua chegada e depois da sua chegada. Veja então que esta imagem representa a restauração de toda a criação de Deus, que vai trazer então a base para todo este reino.
Reino de todos, como o texto vem nos dizer, versículo de número 9, reino de todos serão o pleno conhecimento de quem é Deus e de qual é a vontade boa e agradável do Senhor para todos sempre. Versículo de número 10, para encerrar este trecho, ele diz então, naquele dia, as nações irão recorrer à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para ser o nosso estandarte, para afirmar nova morada a nós, pela fé, nos permitindo, portanto, esta esperança nos nossos corações, em meio a qualquer geração, em meio a qualquer tempo de angústia, em meio a qualquer dor, nele existe esperança. Porque é este nome, portanto, que será exaltado por todos. Porém, muitos neste dia recorrerão à raiz de Jessé, e ele dirá a eles: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Porque ao longo de suas vidas, ouviram sobre a esperança que ele tinha para lhes dar, mas rejeitaram as boas novas que ele veio oferecer. Irmãos, nós podemos dizer que hoje é visível nós observarmos como as pessoas mudam de um lugar para o outro, como que refugiados são acolhidos em diversos países, pelo desespero, pela angústia, pela opressão em que eles estão passando, porque eles estão em busca de um lar que traga paz. Eles querem o refúgio, a tranquilidade. Isso é visível, porém, este reino espiritual é invisível. Ele está dentro de nós, pois é em nós que habita a fé e o Espírito do Senhor. Portanto, é dentro de nós que nós precisamos decidir qual caminho nós vamos trilhar, qual caminho nós estamos então caminhando, estamos desfrutando neste dia, nesta noite. A esperança que para Isaías e para Israel naquele tempo era uma promessa, lembre-se que para nós esta esperança ela é real, pois a promessa já se cumpriu e revelou a nós o caminho da salvação, o caminho para a esperança que vai preencher todos os nossos corações. O rebento de Jessé, Jesus Cristo, Ele está vivo e Ele permanecerá para sempre em seu reino. Reino este que muito em breve nós viveremos de maneira plena, com toda esta justiça, equidade, sendo direcionados na plenitude por este Deus de amor. Existe uma alternativa para você. Existe uma alternativa para você que está angustiado, está procurando este refúgio. E esta alternativa que vai preencher a esperança do seu coração, ela se chama Jesus Cristo. Pois Ele veio a este mundo para nos permitir contar a maior história que já foi ouvida em todos os tempos. A história que não transforma só a nossa vida diária, mas transforma a nossa eternidade, o nosso destino eterno diante do nosso Senhor. Portanto, confie na palavra do Senhor. Esta é a palavra da verdade. É aqui que brota a esperança para nós. É aqui, portanto, que você vai entender qual o caminho e como você deve trilhar este caminho. Os seus passos vão ser direcionados. Somente nela você vai encontrar, então, a força que você precisa para vencer as angústias e receber todo o consolo todos os dias.
nós veremos ainda muitos outros governantes sendo instaurados, sendo eles prefeitos, governadores, presidentes, mas lembre-se que nenhum deles é perfeito e será instaurado com toda a plena justiça, plena santidade e plena perfeição para governar. Apenas o Senhor, com o seu novo reino, Ele pode trazer isso sobre as nossas vidas. Por isso eu digo a você, viva o reino de Deus. Faça como aqueles exemplos que o Senhor Jesus traz nas parábolas, vendo o que você tem de melhor em troca desta grande pérola de valor, em busca deste terreno que traz então este tesouro tão precioso, que é o Evangelho, que é a salvação, que é a eternidade. E você desejará contar às outras pessoas, quando você compreender a maior história que já foi contada em todos os tempos, a história que transformou a sua vida e que pode transformar a vida da sua família, dos seus vizinhos e trazer restauração para aqueles que servem a este Deus poderoso. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar com você neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus, e nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio que nós tivemos de ouvir a Tua palavra, Deus, palavra esta que traz esperança, que traz, ó Deus, o renovo, traz, ó Deus, a certeza de que para nós existe uma alternativa, mas uma alternativa perfeita, ó Deus, que nos livra do maior dos nossos problemas, que é o nosso pecado. O Senhor Jesus, portanto, veio a este mundo para cumprir a sua missão, trazer o renovo a Israel, trazer o renovo ao povo do Senhor, trazer o renovo àqueles que confiam em Ti, ó Deus. O renovo veio, ó Deus, por meio do sacrifício que Ele cumpriu no nosso lugar. Sacrifício este, ó Deus, que Ele pagou porque nenhum de nós era capaz de pagar, porque nenhum de nós é perfeito como Ele é. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque esta noite o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir sobre esta esperança. E é por isso que eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo nas nossas vidas esta noite, trazendo restauração, trazendo fortalecimento e desafiando cada um de nós a vivermos com o Senhor. É no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.